Muito bem-vindos. O nosso palestra de hoje é sobre o mundo físico. Peço aos irmãos todos que mantenham os seus microfones desligados, enquanto nós fazemos a apresentação. Então, somente no final, nós vamos abrir para que vocês possam fazer perguntas, para que vocês possam fazer comentários, Afinal de contas, adicionar alguma coisa é muito importante, E também que vocês possam fazer sugestões para as próximas aulas. Tá certo? Tudo certo? Alguma dúvida? Tudo bem aqui? Tudo bem lá? Então, tá bom. Então, vamos começar a nossa apresentação. Antes, nós vamos sempre fazer essa lembrança, Porque a nossa busca, quando nós nos prontificamos a fazer participar de uma palestra, significa que algo dentro de nós está nos chamando. Olha, vamos lá, que lá vão falar coisas interessantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Mas nós não podemos deixar de entender que lá, há muito tempo, na cidade de Delfos, no oráculo a Apolo, estava escrito, e muito bem claro, a todos aqueles que lá chegavam procurando alguma forma de sabedoria, Então, ele diz assim, tu que desejas sondar a sabedoria dos arcanos da natureza, que se não encontrares dentro de ti o objeto de tua busca, muito menos o encontrarás fora. Se ignoras as excelências da tua própria casa, como esperas encontrar outras excelências? Uma pergunta. Ele continua, dentro de ti se acha oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao universo. Isso por quê, meus irmãos? Porque aqui nós vamos englobar uma parte só daquilo que a gente pretende falar, porque é muito extenso, E dá a chance para que os irmãos, então, depois pesquisem, Então, não vai ser aqui que nós vamos encontrar a sabedoria final, o conhecimento final. Vai ser depois, com base nessas instruções, nesses inputs que será dado, as pessoas, então, poderão voltar-se para dentro de si, cada uma, e, então, lá receber do nosso próprio ser interno, do nosso próprio eu sou, a sabedoria necessária para isso. Então, o objetivo dessa apresentação, em consonância até com o que nós falamos anteriormente, é mostrar os principais pontos desse assunto, segundo a visão e a sabedoria Rosa Cruz. Tá? Tornar o neófito, ou seja, tornar o estudante apto a fazer futuras pesquisas e estudos para aprofundar o conhecimento, justamente o que nós acabamos de falar. Nós não vamos aqui esgotar tudo o assunto, nós vamos dar uma rebuscada superficial, para que todos sintam o desejo de continuar essa sabedoria, continuar essa procura mais adiante, tá? Incentivar o estudante a se aprofundar nos estudos da espiritualidade, sempre procurando sua evolução, que é o objetivo ultérrimo da nossa existência. Sim, é objetivo nosso primeiro da nossa existência buscar e se aprofundar na espiritualidade, ok? Buscar e evoluir, buscar a nossa evolução espiritual. Esse é o objetivo primeiro da nossa existência. Percebi que alguém levantou a mão. Alguém quer fazer alguma observação? Não. Ok. Então, ok, meus irmãos, vamos continuar. Então, aqui, os mundos visíveis e invisíveis. O mundo visível, nós já conhecemos, Nós já conhecemos desde o nosso nascimento, nós já sabemos que esse mundo das aparências, esse mundo em que nós vivemos, que nós apalpamos, que nós sentimos, é o mundo visível,
Mas os primeiros véus a caírem, quando iniciamos a nossa jornada espiritual, são os véus que encobrem a realidade acerca dos vários mundos existentes. Além desse mundo visível, sensorial que conhecemos, muitos outros se apresentam ao estudante que chega, né, aqui sincero, né? Eu estou sozinho, então eu tenho que autorizar as pessoas aqui, vocês me desculpem. Então, muitos outros mundos existem, mas só são visíveis para aqueles estudantes, né? Basta que treinemos os nossos olhos. Nas palavras do mestre, quem tiver olhos para ver, que veja. Então, se nós chegamos até aqui, nós temos que entender que há uma outra realidade além dessa que a gente está acostumado a ver, né? Próximo. Então, esses mundos são invisíveis para a maioria das pessoas, pelo fato de estarem adormecidos os sentidos sutis e superiores que poderiam servir de meios de percepção, da mesma maneira que percebemos o mundo físico por meio dos sentidos físicos. Em relação aos mundos suprafísicos, a maioria dos homens encontra-se em uma circunstância análoga às de um cego de nascença, nesse mundo dos sentidos. Embora esteja envolvido pela luz, pela cor, ele é incapaz de percebê-la, né? Imagine o cego de nascença, ele está envolvido pela luz, ele está envolvido pelas cores, mas é incapaz de percebê-las. Para ele, o cego, não existem e são incompreensíveis simplesmente porque lhe falta o sentido da visão, por meio da qual poderia vê-las. Os objetos que podem tocar parecem-lhes reais, mas a luz e a cor estão fora do seu alcance. Que o cego não possa ver a cor nem a luz não é um argumento contra a existência da realidade. Nem é argumento dizer que é impossível ver mundos suprafísicos só porque a maioria da humanidade também não consegue. Okay? Às vezes surge a pergunta: para que investigar esses mundos? Não seria melhor investigar um de cada vez, contentando-nos, por enquanto, com as lições que possamos aprender no mundo físico? E se realmente existem esses mundos invisíveis, não seria preferível esperar até que cheguemos até eles, né? Sem nos preocuparmos desde já em investigá-los? A cada dia basta o seu mal, né? Para que mais? À medida que o homem conhece a natureza do mundo em que vive, aprende mais sobre quem somos e pavimenta, assim, o caminho do seu progresso. Essa é uma frase de um cientista brasileiro chamado Marcelo Gleiser, que quer dizer o quê? Então, quanto mais nós conhecemos desse nosso mundo, mais nós vamos perceber que é impossível as coisas acontecerem do jeito que são, sem uma existência de outras forças que estão ocultas. Não podemos deixar de citar a experiência do mestre Leadbeater, que levava pela mão o pequeno Alcione, né, atravessando os mundos astrais, o mundo astral, para que o pequeno recebesse as instruções direto do próprio mestre, direto da fonte. E isso ele começou muito cedinho, já com 12 anos, ele levava para a mão o nosso Krishnamurti, né? Depois, futuro mestre Alcione, né? Olha, meus irmãos, ninguém sabe o dia e nem a hora quando nós precisaremos adentrar nesses mundos. Por isso, é bom estarmos preparados. Na nossa vida, uma coisa é certa: a morte. Quando passarmos para o além e enfrentarmos novas condições, o conhecimento que possuímos delas, né, dessas novas condições, ser-nos-á, sem dúvida, de grande auxílio. Mas isso não é tudo. Para compreender-se o mundo físico, que é o mundo dos efeitos, é necessário compreender-se, em primeiro lugar,
o mundo suprafísico, que é o mundo das causas, os mundos que estão além desse mundo físico em que nos encontramos. Os mundos superiores, como também são chamados, são, portanto, o mundo das causas, das forças, de forma que não poderemos compreender bem esse mundo inferior, né, sem conhecer os outros e sem compreender as forças e as causas das quais todas as coisas materiais são meros efeitos. Então, meus irmãos, após esse prólogo, nós já vamos mostrar aqui, né, um esquema, né, que é um esquema assim, bem didático, né, dos mundos que nós estamos falando. Né? Então, nós temos aí, nos ensinamentos Rosa Cruzes, o universo divide-se em 7 diferentes mundos, ou estados de matéria, né, que são aí, a saber, ali o mundo de Deus, o mundo dos espíritos virginais, o mundo do espírito divino, mundo do espírito da vida, mundo do pensamento, mundo do desejo ou do astral e o mundo físico. São 7 mundos ou 7 estados de matéria. De propósito, existe aí uma seta mostrando que é no sentido do 7º para o 1º, onde a vibração cresce. E de modo que aqui no mundo físico é onde a vibração é a mais baixa, ou seja, as matérias são muito mais densas, né? Então, todos esses mundos, né? Todas as substâncias desses mundos diferenciam-se entre si e estão sujeitas às leis diferentes. Então, meus amigos, essa é uma matéria que é muitos autores se prestam a nos deixar ensinamentos que eles conseguiram nesse campo, né? Nós vamos falar aqui um pouco de Max Heindel, né? no que ele tem lá ele expõe no conceito Rosa Cruz do Cosmos, Rudolf Steiner, conhecimento de mundos superiores, e Helena Blavatsky também, que tem bastante, é muito mais profundo que isso, do que nós vamos falar aqui. Mas, como eu disse, nós podemos depois, então, buscar nesses compêndios, nesses livros, nesses autores, um aprofundamento maior, se assim for a nossa vontade, né? Bom, então vamos começar com algumas afirmações, com algumas máximas, só para a gente ter uma ideia aqui. Para cada mundo onde nós existimos, é necessário que tenhamos um corpo adaptado ao nível de vibração, sem o que não poderemos agir nesse mundo. Então, é o seguinte, nós precisamos de um corpo da matéria daquele mundo para nós podermos agir naquele mundo, né? Ou seja, nós estamos aqui no mundo físico, temos um corpo físico. Nós vamos falar do mundo etérico ou da região etérica, nós vamos precisar de um corpo etérico. Nós vamos falar do mundo astral e nós vamos precisar de um mundo astral se quisermos agir nesses mundos, né? E nós temos que agir. Ou o mundo dos pensamentos, se quisermos agir nesses mundos, e assim por diante. Mas a palestra de hoje ela não vai se ater aos corpos, tá? Isso pertence a uma outra palestra, né? Ela vai se ater somente na explicação dos mundos e qual o seu trabalho, qual a sua interação junto com o homem, né? Por exemplo, no mundo físico, a matéria está sujeita à gravidade, à contração e à expansão, dependendo da temperatura, né? E a gente sempre faz aquele paralelo. Bom, se você está sujeito à gravidade, então você tem karma, né? Porque você está num corpo físico, né? Então o físico é atraído pela força da gravidade. No mundo do desejo não existe frio nem calor, e as formas levitam tão facilmente como gravitam, tá? Distância e tempo são fatores predominantemente do mundo físico, mas quase inexistente no mundo do desejo. Então, essas são algumas particularidades que nós vamos aí ver através desse nosso estudo.
faltou falar aqui que hoje nós vamos ter somente ao item 7 aqui, né? O que é o mundo físico, ficando para as aulas futuras os outros mundos, porque é um pouco extenso, né? Então a gente vai fazer em etapas. Hoje falamos do corpo físico, e depois na próxima aula falamos do mundo de desejo ou astral. Talvez o desejo astral vai ser em 2 vezes, porque vocês vão ver que eles são um pouco complexos, tá? E a gente quer apresentar o máximo de detalhes possível, ok? Bom, então, o primeiro que se apresenta para nós aqui é o mundo físico, né? Aquela fitinha que tinha lá no slide lá de trás, ela está aqui. Ela está aqui. E a primeira divisão que salta aos nossos olhos são que cada mundo está subdividido em 7 regiões distintas, muito distintas. No caso do mundo físico, né, nós temos aqui a primeira, segunda e terceira regiões que são voltadas para a região química, ou seja, a região mais densa de todos os nossos corpos, né? A região onde está aqui, a 7ª região, é a região dos sólidos, a mais densa de todas, que tem aqui como exemplo os ossos, né? Os nossos ossos que faz parte da parte mineral do nosso corpo, né? Na segunda região, é a região dos líquidos, né? Ela já é um pouquinho mais sutil, mas ainda assim ela é bastante sólida, né? Ela é bastante assim sensível, né? E aqui um exemplo que a gente dá é o sangue. O sangue é uma parte líquida do nosso corpo. A terceira região dessa região que nós chamamos de química é a região do estado gasoso, sólido, líquido e gasoso. E o exemplo aqui que nós temos no nosso corpo é o alento, né? Então, veja, meus irmãos, aqui nós temos o mundo físico dividido em 2 sub-regiões. Uma é a região química, com 3 subdivisões desse mundo, e a outra é a região etérica, que toma 4 regiões deste mundo. Nós vamos ver a região etérica mais para frente aqui, ok? Então, nós vamos se ater aqui um pouquinho nas regiões aqui que se prendem ao mundo físico, né? Então, vamos ver aqui. Então, olha, é muito bom a gente lembrar que essa é uma apresentação didática, ou seja, está tudo aí num quadrinho, bonitinho, divididinho. Isso para que a pessoa possa entender, né? Mas à medida que o neófito, o estudante, progride na sua capacidade de visualização dos planos mais sutis que se interpenetram, vão entender que essas são regiões que se interpenetram, ou seja, vocês têm uma dentro das outras, uma circundando a outra, e se alguém tiver dificuldade em perceber, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, porque vocês logo vão ter essa capacidade da sua mente de verificar que esses corpos são assim interpenetráveis, tá? Então, a parte da apresentação é somente um recurso didático aqui do apresentador para que vocês possam compreender como é que é feito essa divisão. O mundo físico também é chamado de mundo inferior. É o mundo mais denso no qual nós, seres humanos, podemos funcionar nesse atual esquema da evolução. Como eu falei, a cada mundo representa um corpo. Nós temos que ter um corpo para cada mundo. Nós estamos no mundo físico, o nosso corpo tem que ser físico também. Então, esse mundo inferior é cercado e compenetrado por todos os outros mundos mais sutis. É o mundo dos efeitos, como os mundos suprafísicos superiores são os mundos das causas. Então, mundos superiores, vibrações maiores, eles que fornecem as causas e os efeitos vão ser sentidos aqui embaixo. Como todos os outros mundos, o mundo físico se divide em 7 regiões de diferentes densidades. No mundo físico, a matéria está sujeita à gravidade, à contração e à expansão. As 3 subdivisões densas do mundo físico são sólidos, líquidos
e gasoso constituem o que se chama a região química do mundo físico. A substância dessa região é a base de todas as formas densas. Ok? São os ossos, são o sangue, o alento. Quer dizer, nós aqui sabemos que são tudo regiões que derivam do carbono, o carbono que está presente na Terra, o nosso corpo veio da Terra, né? E para a Terra voltará. Do pó, né? Veio do pó, irá voltar. Né? As outras 4 subdivisões mais sutis ou etéricas do mundo físico constituem os que se conhece pela região etérica. O homem precisa ter um corpo para cada nível de planos, só assim poderá agir nesses planos. Bom, a substância dessa região, que é a região química, é a base de todas as formas densas, todas que são oriundas do carbono, né? Os materiais que derivam da Terra são os componentes de todos os corpos minerais, vegetais, animais e hominais. Os materiais que são mortos são também desprovidos de vida. E aqui vem a primeira grande pergunta. Bom, se os materiais dessa região química são mortos, ou seja, são inanimados, né? De onde provém a vida que se apresenta nesses corpos, nos vegetais, nos animais e nos humanos? Porque os animais também têm esse corpo da região química, né? Os vegetais também, né? Também tem. Eles têm lá um corpo sólido, tá? Eles têm um corpo líquido, né? Gasoso, certo? Eles têm a seiva e assim por diante. Então, mas se eles são mortos, de onde provém a vida? Que pergunta, hein? Resposta: do éter, que também é matéria física e constitui o meio de ingresso pelo qual o espírito dos mundos superiores infunde vitalidade nas formas da região química. Ficou claro? Ficou claro? Então, esses corpos da região etérica, ou seja, da região física, recebem um input vital, uma entrada de vitalidade, de energia vital, para que eles então possam ganhar vida, se movimentar, né? Se movimentar de um lado para o outro e fazer outras funções que são necessárias à sua subsistência neste mundo. Né? Muito bem, essa era a primeira pergunta. Vamos ver aqui a outra, né? O éter é também matéria física, tá? Por isso que ele está dentro do mundo físico. Né? As 4 divisões mais etéricas ou mais sutis do mundo físico constituem o que se conhece por região etérica. Né? Não é homogêneo, como a ciência material afirma, mas existe em 4 estados diferentes. Né? Então, eles vão se dividir aqui em 4 estados de vibração, cada uma bem distinta, assim como é distinto o sólido do líquido, o líquido do gasoso. E entrando na região etérica, nós vamos ter 4 subdivisões que são físicas, porém, a vibração das suas moléculas são tão grande que foge à capacidade de visualização dos nossos olhos, ok? É invisível e intangível esse mundo etérico. Não se aplicam nem servem aos sentidos. Não é explorada pela ciência. A ciência reconhece a sua existência através das transmissões eletromagnéticas sem fio e não consegue medi-las e nem pesá-las. Bom, aqui eu vou fazer um comentário, meus irmãos. Vocês, por favor, deem o devido desconto, né? Mas o corpo físico, a região química do corpo físico, é aquela que os médicos conhecem. É aquela que o médico vai te tratar. O médico está restrito ao quê? À região química.
ele muito pouco sabe sobre a região etérica. E ao contrário do que a ciência poderia ter nos ensinado e não o fez, né? Todas essas ligações eletrônicas da região etérica para o corpo físico são ligações eletrônicas ou elétricas, né? Ou magnéticas, né? Que são muito bem hoje utilizadas aqui no nosso mundo físico, ninguém percebe, né? Mas como é que funciona os controles remotos? Como é que funciona todas esses dispositivos, um celular, assim, são ondas magnéticas, né? Que já existiam no nosso corpo e eles adaptaram para fazer aí esses aparatos científicos aí. Mas a ciência reconhece a existência desse corpo etérico nosso, mas não ensina a gente, não trata, já que eles são o corpo das causas. Então, muitas das nossas doenças poderiam ter causado por alguma anomalia desses outros corpos, né? No entanto, a ciência nossa, a ciência médica, trata das causas, trata só dos efeitos, nunca das causas, né? Fim do comentário, hein? Era esse o comentário que eu queria fazer. Então, a primeira região que se apresenta lá na região etérica é a quarta região do mundo físico, que é chamada de éter químico, similar à região química, que é o éter químico. E esse éter químico simultaneamente uma substância, é uma matéria que tem o seu polo positivo e o seu polo negativo nas suas manifestações. Né? O polo positivo, né? As forças que estão no polo positivo produzem a assimilação e a excreção dos alimentos que a região química põe para dentro. Ok? Então, como essas forças, né, que trabalham lá do estômago para baixo, né, são forças que independem da nossa vontade, nós não as controlamos, o éter químico faz esse trabalho para nós. Né? Isso já é a função do corpo vital, também conhecido pelo corpo etérico. Né? Então, a assimilação é o processo por meio do qual os diferentes alimentos nutritivos, né, do alimento são incorporados ao corpo. Né? Então, você vai lá, come um pedaço de laranja, então a parte boa da laranja vai ser assimilada e vai ser incorporada ao nosso corpo, tá? E o resto vai ser excretado. Tá? Essa é a função do éter químico. Né? A excreção é efetuada por forças da mesma espécie, mas atuantes pelo polo negativo do éter químico. Tá? Como eu falei, ele tem polo positivo e negativo. E por meio desse polo são expelidos do corpo os materiais que, contidos no alimento, são impróprios para o seu uso, que, tendo prestado toda a sua utilidade ao organismo, devem ser eliminados do sistema. É aquilo, meus irmãos, de um alimento que você come, talvez 5 ou 10%, nem isso, são aproveitados pelo nosso corpo. O resto é excretado. Né? Mas nós precisamos comer aquela parte para que o corpo possa captar as substâncias que são necessárias para ele manter a vitalidade, para esse corpo ser sempre saudável e assim por diante. Ok? Então, como esses processos da região do éter químico representam processos que eles atuam independentemente da vontade humana. E, por isso, eles são sábios, inteligentes, né? Eles independem da nossa vontade. Tá? E não são exclusivamente mecânicos, não. Eles têm uma certa ordenação. O segundo é aquele que a gente chama o éter de vida. Né? O éter de vida, assim como o éter químico, é o meio que possibilita a ação das forças que mantêm a forma individual. Né? Assim é também o éter de vida. É o meio pelo qual atuam as forças de propagação, cujo objetivo principal
é a manutenção da espécie. Então, aqui vai, esse corpo é aquele que vai cuidar da nossa multiplicação, né? Manutenção das espécies, né? E como no éter químico, o éter de vida também tem polos positivo e negativo. Então, as forças do que trabalham no polo positivo são aquelas que atuam na fêmea durante o período de gestação, capacitando-a para o trabalho ativo e positivo na formação de um novo ser, né? Por outro lado, as forças que trabalham pelo polo negativo do éter de vida dão ao macho a capacidade de produzir o sêmen no trabalho de impregnação dos óvulos animal e humano, bem como no da semente da planta. As forças que atuam no polo positivo, né, do éter de vida produzem plantas, animais e seres humanos do sexo masculino, enquanto que as forças que são expressadas pelo polo negativo geram fêmeas. E aí, nessa dicotomia toda, né, é onde vão se propagar a espécie, vão se multiplicar, a espécie vai fazer a nossa multiplicação, né, de todos os seres que estão vivos. Quem está vivo? Os seres vegetais, os seres animais e os seres hominais. Ok? Esse é o trabalho do éter de vida. O próximo éter aqui é o éter luminoso, né? É o éter luminoso. O éter luminoso, né, que também tem polo positivo e negativo, né, assim como os outros, e as forças que atuam pelo seu polo positivo são aquelas que geram o calor do sangue nos animais superiores e no ser humano também, né, convertendo-os em fontes individuais de calor. As forças que atuam pelo polo negativo operam através dos sentidos, manifestando-se como funções passivas da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. São também as que constroem e nutrem os olhos. Então, toda a ação desse éter luminoso, ela serve para que todos esses sentidos, né, que nós aprendemos a falar, audição, tato, olfato, paladar, estejam latentes, estejam aqui prontos para serem usados dentro de nós, né? Nós, animais, né, superiores, que têm sangue quente também. Nos animais de sangue frio, o polo positivo, né, do éter de luz é o veículo das forças que fazem circular o sangue, né? E nas plantas, eles fazem circular a seiva, né? Então, quanto ao polo negativo, esses atuam do mesmo modo que nos animais superiores ou no ser humano, com relação aos olhos, né? Eles fazem todo esse trabalho de sensibilidade nos animais de sangue frio. Então, onde esses não existem, as forças que trabalham no polo negativo do éter de luz possivelmente constroem e nutrem outros órgãos sensoriais, conforme o faz em tudo e em todos, nos vegetais, a seiva hiberna no inverno e retorna assim que o sol retorna. Vocês já perceberam? Nós aqui no Brasil não temos aqui essa percepção, nós não temos um inverno tão rigoroso assim, mas onde tem muito frio, os animais têm o costume de hibernar, as plantas hibernam. Como não tem mais luz, né, e o éter luminoso é um éter de luz, então todas elas se contraem, elas ficam lá hibernando, a hora que volta a luz, depois da entrada do sol em Áries, que é lá no dia 21 de março, quando começa a primavera no hemisfério norte, então volta o sol, volta a luz, os éteres luminosos voltam a agir no corpo dos animais e das plantas e do homem, ok? Esse é o trabalho do éter de luz. Quando do retorno do Sol ao signo de Áries, trazendo a vida de volta a toda a natureza, né? Então tudo volta ao normal. Muito bem. Vamos para o próximo.
O éter dessa região etérica e também a última região do mundo físico é o éter refletor. Como afirmamos anteriormente que a ideia de uma casa que existia como imagem mental pode ser recuperada da memória da natureza, mesmo após a morte do arquiteto, né? Todo acontecimento deixa depois de si uma imagem indelével desse éter refletor. Então, aqui é um éter que vai cuidar da memória, né? Uma memória um tanto assim apagada, tá? Ele não vai manter a memória como a gente a conhece aqui na nossa mente. Não, ele vai manter uma memória assim mesmo recente, muito, muito próxima aqui, tá? É o meio pelo qual o pensamento impressiona o cérebro humano. Então, é o meio pelo qual a região do pensamento, lá do mundo do pensamento, lá de cima, impressiona o cérebro humano. Então, esse daí é aquela memória que está no cérebro humano, porque o restante da nossa memória não está no cérebro humano, né? Tá? Essa região do pensamento é aquela quarta subdivisão do mundo do pensamento, nós vamos ver quando chegar lá. A mais elevada das quartas subdivisões que são contidas no mundo do pensamento concreto. Ok? Ali se encontra uma versão muito mais clara da memória da natureza que do éter refletor. Então, esse éter refletor ele só serve para gravar algumas coisas aí recentes aí da nossa existência, né? Bom, então vocês vejam que com isso a gente está aqui terminando essa apresentação do mundo físico, né? Esse mundo onde nós vivemos, tá? Então, quais seriam aquelas nossas conclusões, ou pelo menos o que a gente extrai disso tudo, né? Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós temos um corpo físico dentro do mundo físico, tá certo? E é nossa obrigação permanecer aqui neste plano físico com saúde, né? O maior tempo possível para que esse tempo seja dedicado à procura da verdade, tá? Aqui ele falei, é a nossa objetivo utérrimo aqui da nossa existência. Então nós devemos colaborar com o nosso corpo físico dentro desse mundo físico, né? As regiões etéricas que nós acabamos de descrever, elas precisam ser compreendidas e tratadas de maneira a poder ajudar o corpo físico a ficar são, né? Então, o éter químico, que trata de toda a nossa assimilação, nos leva a escolher alimentos para que sejam facilmente assimilados e excretados e tragam a melhor quantidade de proteínas e outras vitaminas necessárias ao nosso corpo, né? Para que nós sejamos cada vez cheios de energia vital. Então, aí, nós já temos que ver que alimento é melhor para o nosso corpo. Qual é a quantidade de alimento boa para o nosso corpo? Então, tudo isso que seja objeto da nossa análise, né? Para que nós podemos escolher aquilo que melhor nos satisfaz aqui. Às vezes não é a grande quantidade, mas às vezes é uma quantidade pequena de um alimento muito mais rico em vitaminas, né? Então, isso é uma das primeiras instruções que a gente extrai aqui desse estudo aqui, né? E é também as primeiras instruções que o estudante, quando chega a ter em contato com essas verdades, ele vai ter que se assimilar nisso aí, né? Então, você veja que o nosso corpo é feito para que alguns alimentos possam ser melhor assimilados, então nós temos que ir atrás. Então, quais são? Só para citar alguns. Frutas. O primeiro é frutas, o segundo é frutas, o terceiro é frutas, o quarto é frutas, o quinto
verduras, o sexto é verduras, e assim por diante, né? Então você vê que a grande maioria que vão dar bom resultado para nós são aqueles que provêm da natureza mesmo, né? Alguma proteína pode ser extraída de vários outros alimentos, porém, enquanto for necessário, as pessoas têm que fazer essa distinção. Não é que nós vamos proibir ninguém de comer o que quiser, não, não. É uma escolha de cada um, né? Eu, particularmente, nos últimos 30 dias, mudamos completamente o nosso hábito alimentar para benefício só da nossa estrutura. E recomendo que cada um possa também experimentar. O éter luminoso, ou seja, aquele que trabalha, que é função da existência da luz, né? Como nós falamos, onde não tem luz, a turma toda hiberna, então o corpo fica mofando. Então, quer dizer, ele nos leva sempre a que nós nos expomos ao sol. Ele precisa de luz, vamos dar luz ao nosso corpo, né? E hoje nós não fazemos isso. Luz, pura luz solar, né? Diz o nosso hino, né? E nós, no entanto, ficamos lá presos dentro da nossa casa, mas nós temos que nos acostumar a andar pela natureza, né? Tomar o sol, tomar banhos de água, né? Ou seja, os anjos da luz estão sempre aí prontos a nos purificar de tudo que nós colocamos de ruim para dentro do nosso corpo por força do nosso livre-arbítrio, né? Nós vamos ver lá no mundo dos pensamentos o que o corpo de desejo faz com a gente. Então, meus irmãos, é um momento que a gente precisa ser trigo e não joio. E o trigo, ele vai sempre, aquele que é considerado trigo, né? Ele vai sempre escolher o melhor para si. O trigo mesmo depende do sol para ser puro como é. Alento, a nossa respiração. Respire ar puro, faça exercícios. É o que diz aqui o nosso folhetinho da Fama Fra, né? Que é um folheto de publicação da Rosa Cruz. Aqui na sua contracapa, ele diz direitinho quais são aqueles grandes amigos da nossa saúde, né? Então, o ar é um santo remédio para o interno do nosso corpo, enquanto que a luz, quando ela te purifica por fora, né? O ar te purifica com dentro, assim como a água, né? A água também é um outro elemento que nos purifica todo o nosso corpo, né? Então, em alguma parte lá do Evangelho da Verdade, o Evangelho da Paz, agora me fugiu o nome do Evangelho que nós chegamos, mas o mestre fala dos anjos da água, os anjos do ar e dos anjos da luz. Esses três anjos estão à sua disposição para nos auxiliar na nossa purificação, ou seja, a purificação dos nossos corpos. Nós precisamos ter nossos corpos puros, né? Para que a gente possa, então, livre de qualquer outra dificuldade, poder, então, galgar outros degraus naquela escada que nos conduz à elevação. Diz o ensinamento Rosa Cruz assim: o primeiro dever para conosco é a saúde, e para conservar a saúde é necessário praticar os exercícios que são sugeridos pelos nossos cursos e pelos nossos mestres. Quem já ouviu falar da nossa respiração rítmica? A respiração rítmica não só não só nos cura, mas cura os outros também. Tá? Ela é muito mais profunda do que a gente imagina. É um aumento de magnetismo que nós provocamos nesse nosso corpo. E aumento de magnetismo melhora as ligações do corpo vital com o corpo físico, então ali ele recebe a energia toda que precisa, né? Então, meus irmãos, beba água, água pura,
Hã? Tome banhos de água de corpo inteiro. A água tem o poder de limpar tanto interna como externamente. Deixa eu fazer uma outra aqui observação fora aqui do nosso do nosso roteiro aqui. Hoje nós sabemos que a nossa água não está tão pura assim, né? Infelizmente, ela não está. Então, tratemos a nossa água, procuremos alguma forma de filtrá-las ou de eliminar essas coisas ruins que tem dentro dela, né? Porque senão elas vão prejudicar, nos vão prejudicar aí no andamento da nossa vida, né? Então, água, luz, ar, tudo isso são elementos que vão fazer com que o nosso corpo fique saudável, receptivo às energias da região etérica, né? E nós, então, podemos, com mais clareza, penetrar no estudo dos outros mundos, né? Bom, meus irmãos, agora essa parte dos estudos do mundo físico está terminado. Na próxima palestra, nós vamos falar do mundo dos desejos, ou também conhecido por mundo astral, ok? Onde nós vamos adentrar em cada uma dessas 7 regiões aí, ver o que cada uma faz conosco. Então, vamos dar aqui por terminado essa nossa apresentação. E, se os irmãos precisarem ou quiserem fazer alguma pergunta, eu fico aqui à disposição, né? Comentários, enfim, dou por encerrado aqui a nossa apresentação. Ok, meus irmãos? Desligar a gravação, irmão. Opa! Muito bem, irmão. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Vamos aqui, então. Aqui. Parar a gravação. Muito bem. Parar.